Fala pessoal, eu vou responder agora a pergunta falando aqui da formação das fezes e falar um pouquinho sobre a contribuição do que? Da própria microbiota e citar também a sua importância e também das próprias fibras nisso aqui tudo e também a sua descrição, importância de maneira breve, mas de maneira para deixar isso pontuado com vocês, tudo bem? Então aqui a gente está onde? Vamos se localizar, estamos na região do ilho. Do ilho a gente vai passar para onde? Para o seco, para a porção mais inicial do intestino grosso. No ilho a gente tem logo imediatamente antes de passar para o seco essa substância que a gente chama de quimo. Onde o quimo começou a ser formado? Vamos recapitular isso juntos? Eu me alimentei, comecei a mastigar, começou a digestão, toda aquela história, engoli. Ali na boca já começa a formação do bolo alimentar, que os autores geralmente chamam. Esse bolo alimentar foi descendo, 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 até chegar no estômago. Quando o bolo alimentar chega no estômago, o estômago é o palco onde ocorre o início da formação do quimo. Então no estômago começa a ser formado o quimo, e o quimo passa logo em seguida para o intestino delgado. No intestino delgado, o quimo estava o quê? O quimo era nada mais nada menos do que o bolo alimentar que chegou no estômago, misturado com o suco gástrico. Suco gástrico rico em ácido clorídrico, em pepsina, em fator intrínseco e também, enfim, outras coisas, próprios líquidos, enfim. Esse quimo que chega no intestino delgado é um quimo diferente do que vai ser transformado logo em seguida. Então esse quimo que chega é um quimo mais ácido, é um quimo cheio de pepsina ativa, é um quimo ali com fator intrínseco, e algumas coisas vão mudar com esse quimo. Vão mudar com esse quimo depois que ele entrar em contato com a bile, com o suco pancreático lá no intestino delgado, mais especificamente na porção mais inicial, na porção ali do duodeno. Quando ocorrer essas mudanças do quimo, ele vai continuar sendo um quimo, mas um quimo diferente. Um quimo menos ácido, porque esse ácido já vai ter sido mais neutralizado. Um quimo que continua ali com fator intrínseco, mas a pepsina já não está tão ativa. E um quimo agora rico com outras enzimas. Lembram? Enzimas que vêm especialmente dos próprios suco pancreático. Porque a bile em si não carrega enzimas. A bile carrega especialmente o que é mais importante para a gente, os sais biliares. Então eu estou aproveitando para fazer essa revisão, tá bom? E o quimo vai seguindo ali no intestino delgado e sofrendo várias outras alterações graças à absorção dos macro e micronutrientes que ocorrem predominantemente aonde? No próprio intestino delgado. Vou citar isso mais na frente e dar uma recapitulada. Mas isso vai também alterar o quimo. E também o contato com aquelas enzimas que estão presentes na borda e escova do meu intestino delgado também vão alterar essa composição do próprio quimo. Então a gente chegou finalmente no ilho, na porção mais terminal do meu intestino delgado, e agora a gente tem esse quimo que depois de passar por todas essas alterações. E esse quimo agora vai passar pela válvula iliocecal, ali também pelo esfíncter iliocecal, e chegar finalmente aqui na região do seco. No seco vai se dar início à produção das fezes. Então aqui eu desenhei as fezes, é o início delas. E essas fezes vão ser alteradas conforme a sua passagem também no intestino grosso. Porque no intestino grosso a gente vai ter o quê? Absorção de água e eletrólitos. E isso, consequentemente, também vai alterar a composição das fezes. Consequentemente, as fezes também vão ficando cada vez menos hidratadas conforme passam no intestino grosso. Porque elas vão ser cada vez mais a água sendo absorvida. Tudo bem? Então, eu queria comentar especialmente o quê? Que as fezes seriam o quê? Vamos só entender, vou citar números, não para serem decorados, mas citar só para ficar ilustrativo, para ficar uma coisa mais dinâmica, mais interessante. Esse quimo que está aqui no ilho que eu comentei, aqui a gente tem basicamente 1,5 litros de própria água, líquidos, etc. Tudo ali misturado, junto e misturado, 1,5 litros. Quando a gente está falando de fezes, aqui a gente tem basicamente só 0,1 a 0,2 litros, ou seja, 100 a 200 ml. Então a gente vê que tem uma absorção significativa no intestino grosso. Pedro, o intestino grosso é o palco onde ocorre a maior absorção de água? Não. O palco onde ocorre a maior absorção de água é no intestino delgado, tá? Só para fazer esse esclarecimento, vou citar mais na frente, mas já estou pegando o gancho aqui. Essas fezes, por sua vez, a gente pode defini-las justamente como aquilo que não foi absorvido / digerido, a gente pode pensar assim também, no intestino delgado. Tudo bem? Então as fezes é isso que não foi capaz de ser absorvido adequadamente por motivos de enzimas disponíveis. Exemplo de celulose. Celulose é uma coisa que nós humanos não temos as enzimas capazes de digerir. Então as fezes podem ter muita celulose, um exemplo, né? Enfim. Só que o que acontece, pessoal? Essas fezes estão aonde? Onde é que é o palco onde elas são formadas? Onde é que é o palco onde elas estão? Não é no intestino grosso?
No intestino grosso, a gente tem trilhões de bactérias. Então aqui a gente tem trilhões de bactérias. Esses trilhões de bactérias estabelecem uma relação de simbiose com nós humanos. Ou seja, uma relação harmônica, de mútua troca, tudo bem? Então é uma relação onde ambos ganham, tanto nós quanto as bactérias. As bactérias ganham por ter um habitat, nós, e também nós ganhamos porque as bactérias fazem o quê? E é aí que eu quero chegar. As bactérias vão pegar essas substâncias que estão aqui contidas nas fezes. Lembram que essas substâncias não foram capazes de serem absorvidas e digeridas no intestino delgado? E também não são muito bem absorvíveis aonde? Digeríveis aonde? No intestino grosso, se a gente for considerar só as nossas estruturas, só as nossas próprias células. Então o que acontece? As bactérias, que são organismos diferentes, tudo bem? Que estão nesse ecossistema biológico, que é ali o nosso intestino grosso, que formam um ecossistema conosco, né? Ali na região do nosso intestino grosso. Essas bactérias, por sua vez, vão pegar algumas substâncias daqui e vão começar a transformar, por exemplo, em ácidos graxos livres. Podem também ser responsáveis pela produção de vitaminas. Também as bactérias podem fazer o quê? Elas fazem um processo. Qual é esse processo que elas vão consumir essa substância e transformar, por exemplo, em ácidos graxos livres? Também outras substâncias, Pedro. É um processo que a gente chama basicamente de fermentação. Guardem esse nome que vai ser importante já já quando eu vou falar das fibras. Então as bactérias pegam essa substância e realizam um processo de fermentação para, consequentemente, formar novos produtos. Meu foco aqui não é entrar muito nesses produtos, mas vou dar só um exemplo para ficar ilustrativo, não é para decorar, mas é o seguinte, que as bactérias podem pegar a exemplo de aminoácidos ali presentes, aminoácidos que são macronutrientes, que não foram absorvidos porque estavam em muito excesso, um exemplo ali no intestino delgado, acabaram não sendo absorvidos, e podem transformar esses aminoácidos em amônia, por exemplo. Então só para dar um exemplo desse processo de fermentação, que pega um substrato, pega aqui, por exemplo, aminoácido, a bactéria fermenta e traz aqui, temos amônia, tudo bem? Só para dar um exemplo. E as bactérias podem fazer o que também? Isso aqui é importante a gente entender. Elas podem promover um ambiente mais ácido por meio de toda essa fermentação. Se promove-se um ambiente mais ácido, isso também contribui para uma maior defesa. Defesa contra o quê? Com bactérias mais patogênicas. Ou seja, bactérias que têm a capacidade de causar doenças que não seriam muito interessantes para nós. Então aqui eu estou citando algumas funções da microbiota, só que aqui vale destacar que a microbiota não existe só no intestino grosso, ela também existe na pele, existe no sistema respiratório, e esse é um tema bem emergente quando a gente está falando da medicina, um tema que está sendo cada vez mais discutido. Então eu vou deixar um artigo bem interessante na descrição para quem quiser aprofundar mais, eu queria só dar uma pincelada aqui com vocês, tudo bem? Comentar agora um pouquinho das fibras. As fibras, elas são fibras que são ali consumíveis na dieta, certo? E as fibras são, por definição, carboidratos. Geralmente os autores trazem que as fibras são carboidratos. Só que carboidratos não é o que é o diferencial dela. O que é o diferencial das fibras para outras coisas, porque existem outros carboidratos, é o quê? Que as fibras são carboidratos não digeríveis. Certo? Então, digestíveis, né? Perdão, pessoal. Eu fui traduzindo em inglês aqui na cabeça e me confundi. São carboidratos não digestíveis, tudo bem? Então não são passíveis de passar pelo processo de digestão. Se não são passíveis de passar pelo processo de digestão, consequentemente vão passar intactos pelo intestino delgado e vão chegar intactos no intestino grosso. Só que as fibras, elas podem ser divididas em dois principais tipos: fibras solúveis, fibras insolúveis. As fibras, começar aqui pelas solúveis, elas são aquelas fibras que são solúveis em água. Solúveis em água. Então elas são ali solúveis, ficam solubilizadas e são mais fermentáveis. Então chegou intacto no intestino grosso. São não digestíveis. Tudo bem, entendi, Pedro. Mas elas são passíveis de serem fermentadas pelas bactérias. Então aqui essas substâncias das fezes, por exemplo, que eu falei, que as bactérias podem pegar e fermentar, um exemplo interessante para a gente seria as próprias fibras. Quais fibras? Principalmente as solúveis. As insolúveis, por sua vez, são insolúveis em água. Então elas também têm uma dificuldade muito maior, são pouco fermentadas. Então esse aqui é o principal diferencial entre essas duas. E as fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, vão contribuir para a formação, consequentemente, das fezes.
do bolo fecal. Então, o bolo fecal vai ser formado também por fibras. Então, elas são importantes para essa formação, subdivididas especialmente em solúveis e insolúveis. E as fibras, pessoal, têm uma correlação muito importante com a própria saúde, tá bom? Então, há um consumo adequado de fibras que é esperado para que haja na dieta. Uma dieta pobre em fibras pode o quê? Pode tanto prejudicar a formação do bolo fecal, como também prejudicar aqui o funcionamento da microbiota, tudo bem? Por mais ou menos tudo isso que eu falei com vocês. Só queria citar, para finalizar, o seguinte, um adendo que eu acho que talvez seja o mais importante sobre as fibras, talvez o mais importante da explicação mesmo, que quando a gente está falando do tratamento de constipação, só para citar aqui uma curiosidade para vocês, constipação é o termo clínico que a gente usa para prisão de ventre, né, intestino preso, com dificuldade de evacuar, geralmente mais que 3 dias, que a gente usa ali mais ou menos como parâmetro, a pessoa fica mais de 3 dias sem evacuar. E o tratamento de primeira linha, a primeira linha de tratamento que a gente usa quando está falando de constipação é fibras mais aumento da ingestão de líquidos. Porque isso aqui vai proporcionar uma formação mais adequada das fezes do bolo fecal e, consequentemente, pode melhorar a própria situação da constipação. Então, só para citar essa curiosidade para vocês, para fazer essa conexão. E é basicamente isso que eu queria conversar com vocês sobre a própria formação das fezes.